Ninja. Isso é o quê? Zulu. Ah, boa. Obrigado. Portanto, é o Homem homem que que mordeu mordeu o o Zulu. Título deste episódio: Obsceno! E até se Ele levantou. levantou. Levantou-se e apontou. É só isto, é uma palavra hoje. Com voz de exclamação. Sim. Eu dei por mim, no passado fim de semana, a construir uma lista de coisas obscenas. Eu pensei, o que é obsceno? E resolvi trazer a esta rubrica. Eu acho que chega uma altura em que temos de fazer isto, em que temos que escarafunchar a nossa alma em busca das coisas mais obscenas que vemos à nossa volta. E eu creio que uma das mais obscenas, agora que penso nisso, é mesmo a tendência que algumas pessoas que vão a determinados restaurantes de fast food têm de, eu não sei se algum de vocês é este tipo de pessoa, a tendência que algumas pessoas têm de molhar batatas fritas no gelado sundae. Não. 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 Não, Mas também não digo que não. lá em casa tenho uma pessoa que faz isso. Eu percebi que isto é de facto uma coisa importante para algumas pessoas. Sim. Ok? E eu adorava perceber quem foi a primeira pessoa que, ao terminar o hambúrguer e antes de passar para a sobremesa, o sundae, olhou para as batatas que ainda lhe sobravam e pensou: por que não? Pá, choca-me muito. Eu não Isso sei se- acontece porque o molho acaba, não é? As pessoas não conseguem comer a Será que é batata por isso? seca. É Não, por então isso. só porque é bom. Não conseguem comer a batata seca, mas está tudo maluco. E precisam de molhar. Comam batata seca, claro, eu sempre comi batatas secas a minha vida toda. Olha, mas não tem nervos. Não vale a pena. Tem Há muita Estou gente que faz enervado. isso, tal como há muita gente que tira o pickle do hambúrguer. Também é verdade. O cornichão. Mas isso não é tão grave. Isso não é eu grave. adoro o Abriste cornichão. aí a caixa de Pandora. Isso não é Estão grave. aqui ouvintes a dizer que não só isso, como também fazem a mesma coisa com nuggets. O quê? Molha os nuggets no sundae? Epá, não faço Jura? nada. Sim, sim. O quê? Frango congelado? Eu isso não sabia. Então, mas está tudo maluco. Olha, exatamente, frango congelado. Exato. Bom, eu não sei se estou aqui a tocar num assunto que para algumas pessoas é uma religião, porque sei de pessoas que de facto adoram este ritual. Para mim é um chavascal alimentar que não tem. Não percebes? É uma tira de um tubérculo frito e salgado a ser molhado num creme frio e doce de nata com cobertura de morango, chocolate Mas ou caramelo. espera, Nuno, espera que há variantes. Alguém devia dizer essas. Sunday é no McFlurry de M&M's. O quê? No McFlurry de M&M's. Portanto, Uma batata repara bem, frita com os M&M's. Ouvintes, tenham calma que o Nuno está. A cabeça do Nuno vai Esta estar a ouvinte- ouvir. seco. Esta ouvinte diz o quê? Batata no sundae? Que nojo! Mas numa McFlurry de M&M's Meu pode Deus, ser. meu Deus. Porque aquela parte branca é parecida, não é? Sim. Dirão, Marco, a mim sabe-me bem. A mim também me sabe bem andar nu com um penico na cabeça a toda a hora. Sabe. Portanto, Sabe-te não bem. não ando só aos domingos e em casa. Não compares. Espera aí. Uma pessoa tem de se controlar. Aquela fotografia que eu recebi no WhatsApp és tu? Sou. O quê? Não gostaste do penico? Foi de costas. É um bom penico de esmalte. São batatas fritas molhadas em gelado. Epá, mas alguma vez isso fez sentido? Oh, Marco, Bom, não sejas assim. Identifiquei mais algumas coisas obscenas. Andar de sandálias com meias, sobretudo se forem havaianas. Eu tenho de confessar-vos que houve um dia em que não só experimentei isto em casa, como estava com meias e havaianas nos pés, quando o carteiro chegou para entregar uma coisa e eu fui ao portão. Preciso uma dessa geisha. maneira. Sim, tenho havaianas nos pés. Sim, havaianas. Mas estava a usá-las para efeitos de trabalho, era para testar. Mas não é com- mas não é com havaianas. Está bem. Olha, tu com podes havaianas. fazer isso Há em havaianas. casa ou numa produção. Não é com havaianas, Sim. é com rapunzéis. Uma piada Disney. Sim. Quem tem crianças percebeu. Mas o que eu acho das pessoas que usam sandálias com meias resume-se a duas palavras: usem sapatos. A sandália é para ter o pé de fora. Foi essa a intenção da pessoa que criou a sandália, o lendário Francis Sandal. Olha, tenho claro, uma claro. dúvida. Francisco Sandal. Francis! Ai, Francis. Eu não faço ideia quem inventou a sandália, na verdade, mas acho improvável que seja um tipo chamado Francis Sandal. Uma vez Olha, que e os pequeninos romanos podem? já usavam, não havia romanos chamados Francis. Os pequeninos podem tudo. Eu acho que até aos 10 anos tenho a sensação que se pode tudo. Olha, há uma Sem coisa que eu acho problema. obscena também a nível de sapato. Posso Sim. juntar à lista? Podes. Que é a malta que usa alpercatas como se fossem chinelos. Ou seja, enfia a parte da frente na alpercata, mas depois o calcanhar pisa a parte de trás. Percebes? ok. Não, Ai, não ai, coloca ai. o calcanhar. Não se trata assim uma Dá-me alpercata. trabalho. Se é isso do chinelo! Ai, Vasco, eu conheço algumas. Ai, Ai, ai. Meu Deus, mas- Não vou dizer nomes. Mas para que é que investem então numa alpercata que tem parte de trás? Eu depois Não é? pergunto. Bom, Ai, dá-me trabalho, depois tem areia no pé e ponho o calcanhar. Mãe, mete no chinelo! é Eu isso. acho que é mais para o estilo. Será? Estilo? Não sei. Qual? Estilo? Qual? Não Estilo sei, quê? não sei. Eu vou perguntar, não me enervem.
Não percebo quem usa sandálias com meias. Sei que é uma coisa que tende a acontecer com a idade. E eu temo que haja um dia em que aos 65 eu acordo e penso: espera aí, estão ali umas sandálias, estão ali as meias, então isso. E pronto, mais uma alma perdida. Os turistas fazem muito isso. Pois Deve fazem, ser confortável. É uma coisa de turista, não sei. Na minha lista de coisas obscenas, juntei uma que não tem a ver nem com comida nem com moda. Refiro-me à voz que sai das máquinas automáticas de pagamentos das portagens quando diz cartão não lido. Para já, não há nada na ciência que explique porque é que umas vezes o cartão é lido e nas outras não é lido. Aquilo é uma ranhura fina, quase da espessura exata do nosso cartão, não há grande margem para erros. E no entanto, a máquina. Cartão não lido. Esta é a minha favorita. Quantas vezes eu não fico com vontade de gritar indignado para a máquina: que tom é esse, minha senhora? Desculpa, e quando o multibanco grita contigo? Exato. Tu E ainda é nem o tiveste tempo. multibanco a Tira o gritar. seu dinheiro, calma. E tu, xixi nas cuecas. Isso é mais inquietante quando são ruas escuras. Sim. Tu queres disfarçar a tua presença ali para não ser atacada e. Retira o seu dinheiro! É muito alto. Eu acho que a máquina podia ser mais específica. Retira os 50 euros que acabou de levantar e que ainda não guardou. Olha, não dá 50, só podes tirar o 40, 60. Pode ser 50. Mas 50? Tiras duas de 20. Mas tens que pedir, tens que marcar lá tu 50. Tá bem. Voltando à máquina das portagens, eu não sei quem gravou a voz da máquina das portagens, mas estou a imaginar, gosto de imaginar a senhora em estúdio a dizer cartão não lido, e o pessoal do lado de fora está a dizer mais acusador, e ela cartão não lido, e eles menos, uma coisa assim agressiva, passiva. E é o que me agasta no tom da máquina, é aquele ar de superioridade. Cartão não lido. O autocontrole para não descambar na peixeirada, para não se rebaixar ao nível do miserável inseto que meteu mal o cartão na ranhura. Ao mesmo tempo, eu acho que teria sido giro se eles tivessem gravado tons diferentes para que cada vez que o cartão não é lido, a máquina soasse diferente e mais impaciente. Porque há pessoas que ficam muito tempo a tentar que o seu cartão seja lido e ele não é lido e começa a aglomerar-se uma fila atrás. E eu acho que a dada altura a máquina devia dizer: cartão não lido, poças! Use moedas! Seu estúpido. Bom, na minha pesquisa apurada sobre coisas obscenas, identifiquei também o seguinte: pessoas que conseguem só comer um bombom de uma caixa. Eu consigo. E eu acho não. que alguns Eu de vocês são consigo. assim. Eu não queria Eu dizer consigo. nomes. Eu não queria dizer nomes, mas nós recebemos frequentemente caixas de chocolates aqui desculpa na lá. rádio. A Vera diz que é assim. Diz. O que achas Atenção. que eu infarto forte? Não, um bombom só não comes. Então não como. Não, Come. Ela é Aliás, daquelas que. a nossa produção Vera. filma sempre isso e está aprovado. E tira um não. quadradinho. Ela é daquelas que por tira só um dia. quadradinho. Só que o quadradinho é a própria caixa. Nós recebemos frequentemente caixas de chocolates aqui na rádio e eu tenho sempre vontade de comer 7. E acabo a comer para aí 3. Mas tenho a sensação que alguns de vocês, com um tremendo autocontrole e dignidade, conseguem retirar um bombom, comê-lo e está bom. Não queres mais um? Sabem, Não. eu ontem fiz um teste. não. Eu ontem fiz um teste, porque por acaso as cobaias foram a Vera e o Nuno, vocês Sim, nem repararam. sim. Nós temos aqui um chocolate Regina que nos foi mandado no outro dia, que ainda está aqui um bocadinho. Então tirei um quadradinho, fui ter com a Vera primeiro, e a Vera olhou para mim e disse assim: não. Mas eu como tudo o que me dás. E nisto, comeu o e nisto meu e o eu dela. vou por trás, não é? Apareço nas costas do Marco e ponho só o chocolate à frente. O Marco pegou no chocolate, nem viu quem era. Pegou no chocolate e disse: brigadinho, pumba. Mas ouve lá, Logo para o gosto. mas tu tens muito isso, tu vens-me trazer guloseimas e eu como-as. Eu não te faço ideia. Um dia ele nem vê o que é que tu estás a dar. Sim. Toma. Olha, Sim. tu lembras-te quando fomos ao Porto e andámos nas ruas no autocarro? Ele comia tudo e eu: Marco, prova aqui isto e depois diz-me o que é que sabe. Porque eu não queria comer. Uma espécie de um aspirador, uma enfarnadeira. Ele comeu tudo e estava tudo ótimo. É isso. Bom, mas esta história da caixa de chocolates é particularmente chocante quando se trata de uma caixa daqueles chocolates em forma de coisas do mar. Eu não percebo o conceito desses chocolates. Um é uma ameijoa, o outro é um cavalo marinho, o outro é uma estrela do mar. Eu não percebo o conceito, mas adoro o sabor. Podiam bom, fazê-los no formato de algo que fizesse ainda menos sentido, como órgãos do corpo humano, que eu comeria bombons daqueles em forma de fígado na boa. Mas nunca conseguiria comer só um. E por fim, na minha lista tenho pessoas que têm a unha do dedo mindinho mais comprida. Isso Não é são os para tocar guitarristas. viola, exato. Não. Há pessoas que têm o direito de Para ter. coçar. Os guitarristas têm o direito de ter uma unha mais comprida. Mas não é o mindinho, pois não. Os guitarristas- Também pode ser. E o polegar também, não é? É? Há uns que também têm o polegar. O mindinho com a unha mais comprida eu já vi em alguns taxistas e em alguns empregados de tascas. E não encontro explicação. Estou a para ficar isso. enjoada, porque Tens estou a certeza que não imaginar o encontras? pior. Eu já tive vontade de perguntar a algumas dessas pessoas: desculpe, para que serve? Para além de ser feio
feio e nojento. É para coçar a orelha? Nunca, eu temo essa resposta. É para coçar e limpar. Eu temo essa resposta, já que a minha teoria é que eles usem aquilo para ser prático. De facto, limpar o interior do ouvido Meu Deus. como se fosse uma mini espátula e o ouvido deles um mini tacho. E para rapar. O mini Salazar. Um mini Salazar. Primeiras a Para vomitar. rapar. Para rapar. O Mas mini pronto, Salazar. pode ser que a unha do dedo mínimo mais comprida que as outras seja uma espécie de canivete suíço orgânico. Ai, Jesus. Na volta há toda uma paleta de usos para uma unha comprida. Quem sabe se não dá para abrir portas com aquilo? Exato. Quem sabe se não dá para usar aquilo como uma chave de parafuso quando não se tem nenhuma? Ou então, tantas vezes querias abrir um bom vinho, não é? Não tens nada ali à mão? Sim. Agora não tens à mão, tens à unha. Para sacar uma rolha. E quem sabe se algum destes tipos que usa a unha do dedo mínimo mais comprida não a usou já para se defender de um ataque de um bandido numa rua escura, Tipo como se fosse uma naifa, não é? Enquanto estava a Seja levantar como for. dinheiro. Eu defendo que dedos mínimos com unha comprida deveriam estar enfiados numa espécie de um invólucro e assim, quando precisassem de usar, desembainhavam o dedo mínimo como se fosse uma Claro. espada. Tinha uma espécie de uma bolsa, não é? Era. Que tirava. E agora penso nisso: será que há esgrima de dedos mindinhos com unha invulgarmente comprida? Isso eu pagava Não bilhete dês para ver. ideias. Isso eu pagava Olha um bilhete. campeonato. Pagava bilhete para ver. Estão aqui pessoas a dizer que essa unha é para separar as fatias do fiambre. Meu Deus. Bom, mas os nossos ouvintes que digam coisas obscenas também. É, pá, de certeza que eles têm coisas obscenas na sua. Sim, está aqui um ouvido a dizer: não, eu gosto da forma, sei lá, empenhada com. Não, batatas com sanda, isso é estúpido. Mas- em compensação, as tiras de maçã do McDonald's Sim. com ketchup. Apresento aqui a minha demissão. Bom dia. Vou para casa. Olha, eu só ponho molho agridoce na massa do chinês. Ai, ai. Ok, isso A pode ser. sábua do Pode ser. crepe e presunto da massa. Pode ser. Título deste episódio: Mas qual é que é? Mas qual é que é? Mas qual é que é a data da criança? Eu sei lá. Eu só sei é que as moscas foram à vida. Excelente. Boa. No momento pensei que havia um problema com a ligação. Também eu. repetir. Estava em um loop. Ficaram a medo. Atenção, eu hoje já há muito tempo que isto não acontecia, mas no meio do caos todo que aconteceu aqui, não tive tempo de me mudar para a câmara e por isso estou em pijama a Excelente. fazer esta edição Perfeito. do Magnífico. Homem que Mordeu o Cão. Agora sim E é percebi assim o significado que de mudar para a Câmara. Não tinha percebido. Já aqui para uma Câmara Municipal qualquer. Não tive tempo de ir à Câmara, portanto fui à junta. Mas olha, estás com Exato, boa voz. exato. Ótimo, isso é o que é preciso. Tinha, no entanto, mais uma história que não pude acabar devido ao caos que aconteceu aqui também. Portanto, esta edição do Homem que Mordeu o Cão terá duas histórias, mas posso assegurar que serão as duas histórias mais incríveis de toda a vida. É lá. Se calhar não. Se calhar não, mas uma delas é uma dica super preciosa que tem a ver com moscas. Acho que nenhum de nós gosta de moscas. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Bom, eu tenho aqui uma história muito interessante que já não é de hoje, mas que vale a pena analisar. É uma história que vem do distante e sinistro ano de 2020. Lembram-se do ano de 2020? Não. Não é que 2021 tenha sido melhor, ou muito menos 2022. Sim. Eu acho. Epá, começa a ser francamente bom largarmos de vez aquela história do Feliz Ano Novo. Atualmente, e tendo em conta a humanidade, eu já fico contente se desejarmos a todos no fim do ano um mediano ano novo. Nem sequer precisa de ser médio mais. Eu diria até que pode ser só médio ou mesmo médio menos. Eu estou nesse. As minhas expectativas são assim, são a esse nível baixinho. Mas pronto, 2020 foi um ano marcante pelas piores razões, mas foi precisamente em 2020 que nasceu um bebê que gerou alguma discórdia. Isto saiu no jornal britânico Daily Mail, por isso é provável que tenha sido em Inglaterra, embora não esteja descrito na notícia onde é que isto aconteceu. Eu ainda me lembro quando nos ensinavam que as notícias deviam dizer o onde, o quem, o quê. Eu baseei nisso o jogo de tabuleiro do Homem que Mordeu o Cão, mas hoje em dia há algum jornalismo da internet que Nervos. está pelo esgoto. Bom, a criança em questão nasceu às 11h05 do dia 31 de dezembro de 2020 e o pai, depois da enfermeira lhe dar um papel para ele preencher com todos os detalhes do filho, decidiu fazer uma batotazinha. Então, na hora de nascimento do bebê, em vez de escrever 23/05 do dia 31 de 12 de 2020, ele escreveu 0/05 do dia 1 de 1 de 2021. Ao que a enfermeira, que estava a rever o papel, disse: não, o senhor enganou-se, o seu filho nasceu às 23/05 do dia 31 de 12.
E o pai esclareceu, com um ar algo maroto: eu sei, mas o que é 1 hora, senhora enfermeira? Não faz diferença. E assim nasceu já em 2021, no dia 1. Ao que a enfermeira insiste: não pode ser, não é permitido. Não é permitido porque a criança nasceu às 23h05 do dia 31/12. E isto levou a uma escalada de discussão que deu mesmo para o torto, com gritos a serem trocados e logo numa maternidade, que é um sítio que requer algum sossego, já que para gritos já bastam os dos bebés. E o argumento do homem é que era ridículo o filho carregar para a vida a ideia de ter vivido apenas 1 hora em 2020 e que não vinha mal nenhum ao mundo em arredondar a coisa e fazer do dia de anos dele o dia seguinte, 1 de janeiro. Para o pai, a hora final de 2020 já não conta como o ano de 2020. A hora final já não é nada, não é? E a enfermeira insistiu que não, e ele sacou de uma cartada que gerou discussão na internet. Ele diz que, enquanto pai da criança, tem poder absoluto sobre tudo o que é relativo ao filho. Não. Até Não, mesmo mas antes de a nascer. hora de nascimento talvez lhe escape, não é? Não. Ele queria aparecer nas notícias. Não. É Sabes, isso. Eu pelo menos pensei que ele estava a fazer marosca para receber aquele prémio do primeiro bebé do ano. Exato. Que tem Não, sempre não, direito a uns não. presentes. Não era uma coisa assim tão calculista como isso. Era Antes tinha fosse. muito a ver só com. É redondo, é a última hora de 2020. Já não é 2020. Mas pronto. A discussão entrou por caminhos a dada altura alucinantes, com a enfermeira a dizer que se ele tivesse alterado apenas 1 hora, ainda vá que não vá, mas ele tinha alterado não apenas 1 hora, mas a data. E ele respondia: mas a verdade é que alterei apenas 1 hora. Qual é a diferença entre alterar 1 hora a meio do dia 31 de dezembro e passar a ser das 4 da tarde para as 5 da tarde, ou na mudança de um dia para o outro, das 11 da noite, 31 de dezembro de 2020, para meia-noite de 1 de janeiro? Por isso é que o mundo está ao contrário. Chega um bebê e ele senhora discute. disse, lá está, e a senhora diz: porque aí muda a data de nascimento e o ano de nascimento do seu filho. E o pai respondia: mas continuei a mudar apenas 1 hora. Bom, isto Esse pai está-me a irritar profundamente. Apetece-me dar-lhe um estalo na cara. Sim, sim. Às tantas, a enfermeira chamou mais pessoas e às tantas também já estavam obstetras e pediatras na discussão, todos do lado da enfermeira, obviamente, e não dele. Aliás, o homem ficou sozinho nisto. Quando ele voltou ao quarto, a mulher, que tinha acabado de parir a criança, disse-lhe: eu estou envergonhada das cenas que tu estás a fazer. E a família dele, que estava no hospital, disse-lhe: pá, é inacreditável como tu arruinaste a alegria do momento. Sim. Com esta embirração Exatamente. da mudança de data. Isto parece, ao mesmo tempo, isto parece um episódio do Seinfeld. Parece uma coisa que podia acontecer ao George Constanza. Mas olha, está aqui alguém que deve ser técnico de contas, técnico oficial de contas. Sim. Diz: esse senhor não deve fazer IRS. Se fizesse, sabia que dá um jeitão ter mais um dependente na declaração. O IRS 2020 estava safo. Pronto. Só por 1 hora. Atenção, todos nós pensámos nisso, mas ninguém verbalizou. Claro que sim. Então não. Eu respiro contabilidade. Bom, o que aconteceu foi que o staff do hospital acabou por lhe levar o papel e preencheram eles tudo, o que significa que ele não levou melhor, mas pronto, esta é uma situação interessante, porque na verdade, como ele diz, 2021, ele insiste nisto, ele ainda hoje insiste nisto, é que 2021 é o ano dele, já que ele viveu apenas 1 hora de 2020 e já o 2021 ele viveu o inteiro. Olha, mas não estão a defender o homem, longe disso, mas há aqui ouvintes que dizem: atenção, que isso, mudar a data, não imaginam como é difícil arranjar colégio para um miúdo condicional. É verdade. Porque mudando o ano de nascimento, isso pode fazer com que o miúdo fique à espera de vaga ou tenha vaga logo à partida, dependendo do ano Os em que miúdos nasceu. condicionais são aqueles miúdos que nasceram ali, olha, como o meu Tomás, entre setembro e dezembro. E às vezes é complicado, porque depois não podem, em muitos colégios não podem entrar, muitas escolas não podem entrar na primeira classe com 5 anos. Exato. Então tem que fazer sim. mais um ano de pré para depois entrar na primeira classe ou no primeiro ano com 6. Mas este pai não pensou nisso, foi só Era prejuízo. era só. É assim. Estou a dobrar o dedo. A magia do Homem que Mordeu o Cão é esta rubrica ser feita em diálogo com os ouvintes darem a informação valiosa que nós precisamos para esta rubrica. E eu faço uma vénia aos nossos ouvintes por me ajudarem. Cuidado com isso. Foi bonito. Faço uma vénia. Olha as costas. Dores nas costas. Vou olhar aqui para a câmara, para a minha imagem, e acho que tenho o cabelo um bocadinho no ar. Está tudo no ar, estás na Estou rádio? em pijama. Bom. E agora, moscas. Moscas. Vamos às moscas. Ó Marco, despacha-te com esta história, são 8h59. Vocês sabem que eu adoro animais, mas odeio moscas. Eu não creio que o mundo e o ecossistema perdessem muito se elas desaparecessem, vocês sabem disso.
Mas eu odeio, eu odeio moscas. As moscas deviam cingir-se a sítios onde haja sapos para os sapos as comerem. Porque eu gosto de sapos, mas odeio moscas. E assim os sapos tinham alimento e as moscas não me chateavam, ok? As moscas marram muito nas janelas da minha casa, de vez em quando é cada varejeira, que meu Deus. As minhas cadelas muitas vezes fazem o trabalho de dar cabo delas, não as comem, mas chupam-nas e depois cospem-nas. É tipo pastilha elástica. Aconteceu aqui há dias eu estar com o Pedro a jogar um jogo de tabuleiro no chão, a Chiclete veio com uma mosca na boca e cuspiu-a em cima do jogo. Excelente. Achei lindíssimo da parte dela, super agradável, mas eu gostava de ter uma vida livre de moscas. E tudo isto para vos dizer que uma senhora revelou ao mundo o método com que afastou de vez as moscas da sua casa. Ela diz, nunca mais entraram. E malta, isto parece que resulta mesmo. Há mais pessoas a confirmar que experimentaram e que é ótimo. Ela deixou isto num grupo de higiene e limpeza de casas no Facebook. O Facebook ainda serve para algumas coisas. E na verdade, em parte, o método é parecido com aquele que vemos em zonas como o Alentejo no verão, em que há sacos de água pendurados. Mas isto vai mais longe. Diz a senhora que apenas um saco de água pendurado não funciona. Tem de ser um saco de água transparente com 6 moedas lá dentro da água. 6 das moedas mais brilhantes que encontrarem. Não funciona com aquelas moedas já velhas e baças. Tem de ser moedinhas novas ali a cintilar. Tem de ser 6, diz ela. Não precisam de ser de valores altos, porque essas dão jeito para pagar coisas. Mas imaginem, moedas de 10 cêntimos. Têm é de estar novas e brilhantes. É metê-las dentro do saco, meter o saco pendurado na janela. As moscas não vão lá. Vou experimentar. Ela diz que antes disto tinha sempre 5 ou 6 moscas a voar na cozinha e agora nenhuma. Ela diz a água e as moedas criam um prisma de luz que reflete cores e que também projeta a imagem da água. As moscas não gostam de água, não gostam das cores do prisma e pela maneira como são os olhos delas, os sacos parecem, ainda por cima, um corpo de água gigante para elas. Por isso elas pensam, não, para mim não dá. Ali não, há exato. vida delas. A mosca quer podridão, a mosca quer fezes, água não é com elas. Eu acho que é de experimentar. Eu vou forrar a minha casa a sacos de água com moedas dentro. Eu quero que a minha casa fique conhecida no mundo das moscas como a casa daquele maluco. Atenção, malta, ninguém se aproxima da casa do maluco. Sou eu. Quero que as moscas os sacos vão passem esta cair informação. e nós vamos ter mais histórias. Não. Mesmo que não funcione, só o efeito. É isso. Ó Marco, como é que tu vais transformar as tuas moedas em moedas brilhantes? Usando um produto daqueles das pratas. Um produto daqueles das pratas. E uma escova de dentes. Era o que eu diria. Imagina. Papá, o que é que estás a fazer? Pratas. Estou a limpar moedas para ficarem brilhantes, para pôr dentro de sacos de água, para depois as moscas não entrarem. Chegou! O Vasco está a compor o microfone. Estava todo. Está com os elásticos todos esgaçados. Pois está, mas porquê? Quem é que fez isto? Tu! Fui eu? Mas com quê? Com o poder da minha voz. Grande título. Não. O cão! O título é Manequins e o Regresso das Pias. Porque há assuntos que simplesmente se recusam a morrer. Bom, a prova de como o ensino já não é o que era no nosso tempo. Olhem para esta mensagem da nossa ouvinte Carolina Sarreira Oliveira. Mensagem que ela deixou no Facebook do Homem que Mordeu o Cão. Fica em facebook.com/homemcau. A mensagem dela é a seguinte: obrigada, Nuno, por, com o Homem que Mordeu o Cão, me estar a fazer companhia nas aulas de matemática. Estou a ouvir com a devida autorização. Beijos, Com Carolina. autorização. Ou seja, já chegou a um ponto em que se pede a um professor: desculpa, posso ouvir o Homem que Mordeu o Cão? E o professor, com certeza, Com certeza que sim. Estava a ver que nenhum não perguntava. Pá, Carolina, Muito vê lá, bem. a última coisa que quero é arrancar-te do teorema de Pitágoras. Vocês lembram-se daquilo? Eu lembro. O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Mas para mim é como falar checo. Eu consigo dizer isso. Eu, se calhar sei dizer se me ensinei uma frase em checo, eu consigo dizer, mas não sei bem o que é. Eu não me lembro o que é a hipotenusa e os catetos. É muito a reação das pessoas que quando vão à Capela Sistina. E a catetos? É capaz de ser isso, velho. Mas É só um teto, não Como é? é possível só eu estar a aplaudir? mas também são os lados do triângulo que formam o ângulo reto. Exatamente. Pois. E a hipotenusa é o outro lado. É isso. É o lado. Agora, para que é que me serve eu saber calcular? Pois. Isso não se, na vida até hoje, mas imagina que amanhã. Mas- isto é um assalto, para menos que você me diga. Exato, pode servir. Pode servir. Mas fácil momentos como este, tu agora encantaste as pessoas que nos ouvem sabendo ao certo o que são catetos e a hipotenusa. Até depois. Foi um momento que te enriqueceu enquanto artista de rádio. Aposto que sim. Sim. Aposto. Em Jaraguá, sul do Brasil, uma história que, de certa forma, torna real a fantasia de um dos filmes mais míticos dos anos 80. Opa, vamos a isso.
Só o início da música. Só o início. 80! Só o início da música. Uma bateria, Claramente, mas pá. vamos pôr eco na bateria. Põe lá outra vez. O filme Manequim, aquele em que o rapaz se apaixona por um manequim de montra que ganha vida e se transforma numa miúda gira porque está possuído por uma deusa egípcia ou lá o que é. Tão credível. Deixa-me Não é? ver Tão bons credível argumentos. este Deixa filme. lá ver. Que se escreviam naquela altura. Ele, Andrew McCarthy, Sim. ela, Kim Cattrall. Do Sexy e a Cidade, exatamente. A Kim Cattrall, no tempo em que era nova. Bom, o que se passou Olha, neste... desculpa lá, mas a senhora, mesmo no Sexy e a Cidade, já com uma idade, enfim, ela tinha mais de 40, estava muito bem, muito bem, muito bem. Não seja antipático. Estava. Ora, o que se passou neste centro comercial de Jaro? Bom, ouvintes comentam... Chega deste break. Ouvintes comentam... Estava assunto- bom, Não chega. Eu preciso de Vá lá, mais. mais uma vez. Não quero mais. Pode ser? Sim. Vai, posso? Ouvintes comentam assuntos abordados ontem no Cão. Ontem falámos de coisas sérias, nomeadamente o relatório do Parlamento Europeu que finalmente normaliza a dimensão das sanitas na União Europeia. Já tardava, não é? Basta de sanitas diferentes umas das outras. Há muito que precisávamos de uma norma ao nível do vaso sanitário e isto Só o facto suscitou... de ir à casa de banho ilegalmente, que diabo. Tens toda a razão. Isto suscitou uma mensagem interessante do nosso ouvinte José Faria. Ele diz que não o espanta o trabalho e a dedicação dos deputados europeus em torno deste documento da normalização da retrete. Eu recordo que o estudo demorou 3 anos, tem 120 e tal páginas, todas sobre sanitas. E o nosso ouvinte, o José Faria, diz se há sítio... Ele diz que não se admira com isto porque se há sítio onde não temos tabus e segredos é na sanita. Ora, vejamos 2 exemplos que tenho para partilhar, diz ele. Uma adorável companhia que tenho, quer na viagem para o trabalho, quer no próprio trabalho, natural de Amares, cheira-me a romance. Partilhou comigo a notável notícia do ex-presidente da Câmara, após derrota nas eleições, dirigiu-se ao seu gabinete para recolher os seus pertences, mas não foi embora sem antes fazer o quê? Exatamente, levou a sanita consigo. O presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, tirou a sanita e levou a sanita com ele. Os eleitores não me querem aqui, mas a porcelana também vai. Aquela sanita sabia segredos. É difícil um homem separar-se de uma sanita. Uma sanita é como que um amigo, uma sanita é como que um confidente. Um amigo com o qual temos, se calhar, um bocadinho de confiança a mais. Eu não era capaz de fazer o que faço com a minha sanita com nenhum de vocês. A maior parte dos meus amigos também não tolerava Ainda o que eu bem, faço sim. lá. Bom, diz o José Faria, nesta mesma vilazita existe um menino de 5 anos, familiar desta mesma adorável companhia. Pá, ele claramente quer qualquer coisa com esta adorável companhia. O menino de 5 anos não consegue fazer a sua vidinha se a respectiva sanita estiver fria. Então, para este adorável menino se sentar com todo o prazer na sanita, pega num secador para aquecer a sanita. Será possível dizer que aquela gente da União Europeia não pensou nisso? Sanitas aquecidas. Nem imaginam a sensação de conforto que isso dá. Na verdade já há sanitas aquecidas. O Ricardo, homem viajado, amante das coisas boas da vida, tu já te sentaste no Rolls Royce das sanitas no Exato. hotel, não é? Não, há 2 maneiras. Uma é ir logo a seguir a alguém. Está quentinha ainda. Eu invisto nisso. Sim. Eu às vezes espero até que alguém saia. Exato. De propósito. Mas eu estive de facto nesse Rolls Royce. Ligaste o aquecimento da sanita ou não? Sim, tem. Faz um bafinho. Não será que é um senhor que é contratado e que está lá dentro? Talvez, pode ser isso. É dos piores empregos do mundo, se for assim, mas olha, é melhor do que o desemprego, não é? Pois é. E esguicha. Isso é que é incrível, sim. a precisão dos guichos. A precisão dos guichos, é uma coisa inacreditável. Sim. Estas sanitas aquecidas são um bocadinho caras ainda, custam sensivelmente o mesmo que o PIB de um país médio. Eu teria adorado que os eurodeputados tivessem incluído neste documento sobre a normalização das retretes uma linha decretando que todo o ser humano tem direito de facto a ter as nádegas mornas pela manhã. A argola da sanita é uma das minhas grandes inimigas matinais. Quando eu me sento todas as manhãs, quase que eu ouço rir. Está frio, não está? Eu sou uma pessoa doente. Eu adorava uma manifestação com uma reivindicação dessas, um cartaz a dizer queremos nádegas mornas. Sim, soa bem. Bom, vocês sabem, muitas vezes quando falamos aqui de certos assuntos há marcas que simpaticamente enviam os seus produtos, não é? Se um dia falamos de croissants, no dia seguinte ou mesmo no próprio dia surge uma pessoa de uma pastelaria que simpaticamente nos traz croissants. Nós não fazemos de propósito isto, a sério. Talvez uma vez por outra. Temos fome, pumba, comida. Espera, vou dizer uma coisa. Louboutin. Pode ser que amanhã aconteça. Exato. Não sei, olha, com carros... Não é?
Com carros já tentámos Ferraris, é que é giro. No dia seguinte, nada. Mas tudo isto para vos dizer que muitas vezes, quando falamos de alguma coisa, simpaticamente, pessoas que produzem essa coisa, que trabalham nessa área, vêm trazer-nos os seus produtos, os seus serviços. Eu não esperava ver que isto acontecesse com alguns serviços. Eu ontem disse-vos, vocês lembram-se disto, que quando eu morresse queria ser empalhado e envernizado e colocado nesta cadeira em frente ao microfone. Pois bem, quer acreditem, quer não, recebi no meu Facebook esta mensagem. Alguém que se dispõe a ajudar-te. Caro Marco, não te preocupes. Nós, na funerária clássica, vamos assegurar que a tua vontade seja cumprida. Epá, em termos de ofertas não se pode ir mais longe do que isto. Opa, não queremos o Marco aqui empalhado. É ternura e grotesco ao mesmo Pois tempo. é isso. Arrepiante ternura esta. Um abraço para o pessoal da funerária clássica. Que te querem empalhar. Não te esqueças disso. Tens razão. E agora, algo completamente diferente. Mas espera, agora puseste em vinil, que estão a ouvir. Em vinil e é uma versão alternativa. Atenção. O que é isto? É que há bocado, quando eu ouvi o break de bateria, Sim. eu lembrei-me de qualquer coisa. E fui pesquisar. E encontrei o que queria. Vamos lá ouvir então. E o que queria era isto. Passo a semana toda. Isto é vai onda choque ou qualquer coisa assim, não é? É onda choque. Já dá para fartar. Mesmo que ao recreio. As crianças que me estão a ouvir, os papás, quando tinham a vossa idade, ouviam isto. A melhor música de 2000 em diante. Segunda-feira. Teste de inglês. Ponto de inglês. Era ponto. É aqui que se vê o Generation Gap. Os miúdos hoje em dia já não usam Amanhã tem ponto. pois não. ponto. Ponto. Na quarta ciência sou chamada ou não. Na quinta e na sexta fichas de avaliação. Os dramas. Falsete muito lá em cima. Pois então é que eu me vingo ao sábado e domingo. Dá volta a se divertir. Jesus. Isto tem aquele tecido coral das produções da Ana Faria, não é? Eu acho que a Ana Faria produzia uma destas bandas, não me lembro qual é que era. Não. Era os Ministars ou era o Santa Choque? Não sei. O Pedro é que sabia Não, disso. era queijinhos frescos. Ela tinha os queijinhos frescos, era não é? onda, Não acho que tenho era ideia onda que depois choque. ela prolongou o seu Ministars trabalho. não, Ministars Era o Eras, não era? Powered by cor infantil de Santa Santa Bárbara. Bárbara. Ok. Não tem dentes. Vamos lá ver. Isso é tudo muito giro. Mas são 10:02 e o Paulo Rico está ali à espera de notícias. Pois esta é capaz de ter bem sido a mais Bem longa visto. edição de sempre do Homem que Mordeu o Cão. Sim. Porque nos esquecemos que estávamos no Homem que Mordeu o Cão, fomos por aí fora. Paulo Rico, desculpa. Segunda edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão. Todas as edições estão disponíveis em podcast e também em vídeo no nosso site. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: quem cai de um overboard faz pum, quem faz pum faz o bem. Quem faz pum faz o bem. Também depende muito Vamos perceber, da oposição vamos dada. Espero que o meu filho não esteja a ouvir isto. Sinto-me particularmente feliz esta manhã. Então, o que é que nós há aconteceu? dias falámos aqui da É por estar na grande... nossa companhia. Então, Claro. Ainda bem que disseste que ele não ia dizer isso nunca na vida. Não, obrigado, não ocorreu. Mas nós há dias falámos aqui da grande mania deste ano, os overboards. Muita gente recebeu overboards este Natal. Estamos a falar daquele meio de locomoção fascinante que consiste numa pequena plataforma onde nós metemos os pés. Plataforma essa que tem duas rodas grandes e que nós movemos com ligeiras inclinações do nosso corpo. É uma espécie de um Segway, mas sem aquele manípulo que o Segway tem. Basicamente estamos ali de pé numa plataforma com duas rodas, naquela fina linha que separa o sucesso do desastre. Eu experimentei, como vos disse, há umas semanas um overboard. Foi numa loja em frente a uma quantidade insana de pessoas. É uma situação tramada porque eu, na verdade, estava com medo de experimentar aquilo. Mas olha, as Eu cicatrizes nunca cheiraram poderia- bem. As cicatrizes cheiraram bem. Sim, é verdade. Não. Mas tu vais ver, eu surpreendo. Ponham aqui um overboard neste estúdio e vocês vão ficar todos a olhar para mim e a fazer é isso que vai acontecer, ok? Não necessariamente pelas melhores razões, mas sim. Bom, mas o que aconteceu foi que a situação era tramada. Eu estava com medo de experimentar aquilo. Eu nunca tomaria a iniciativa de ir lá dizer quero experimentar. Mas
Quando nos fazem um convite em frente a tanta gente, não há outro remédio se não aceitar, não é? Porque se não aceitamos, somos uns medricas. Se aceitamos, mesmo que nos esbardalhemos, o que é sempre deprimente, pelo menos tentámos, não é? Fomos à luta, tivemos-los no sítio. Pode não ser deprimente, porque ver pessoas a cair é sempre. Os vídeos das pessoas a cair são sempre populares. Para quem cai, não é? Para quem cai é pior. Mas pronto, mas talvez eu esteja a dramatizar demasiado uma voltinha no overboard num canto de uma loja. O que eu sei é que dei a voltinha do overboard e sim, boa parte do tempo eu parecia uma velhinha a ser ajudado pelos 2 jovens que lá estavam. Não me larguem, não me larguem. Mas não caí. Depressa apanhei o jeito daquele equipamento, exceto na parte de sair de cima dele. Cometi o erro de sair dando um passo em frente quando tenho que sair desta maquineta, dando um passo para trás, e percebi que se não estivessem lá os senhores da loja, eu tinha batido com a cara no chão. Mas de resto, nem uma queda. O que não se pode dizer do mítico lutador de boxe e arrancador de orelhas à dentada, Mike Tyson. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir recentemente ao Instagram do Tyson. Eu vou partilhar no Facebook da rádio o vídeo que ele deixou lá. No vídeo nós vemos Mike Tyson a experimentar um overboard. Tudo corre bem durante uns segundos. Ao fim desses segundos, o imponente lutador dá um tralho que dói ver. Ele cai de uma maneira espetacular. E dói ver, até porque ele já não vai para novo, não é? E ele tomba com as costas no chão com uma força que acaba por explicar esta confusão toda sobre o suposto teste nuclear da Coreia do Norte. Não, foi confusão. O que fez soar os alarmes foi Mike Tyson a cair no chão. Mike Tyson, ele caiu do overboard, eu não. Quem é o ser humano mais incrível? Sou eu. Nuno Marco. Sou eu. Bom, eu gosto de acompanhar desenvolvimentos em histórias que abordámos anteriormente, e a verdade é que tem continuado a haver estudos sérios feitos por especialistas em universidades como a de Exeter, em Inglaterra, que revelam esta coisa extraordinária. Há poucas coisas mais saudáveis do que, cada vez está mais provado, a libertação de gases por seres humanos. E não é só para a pessoa que os liberta, é para quem está ao pé dela no momento em que isso acontece. Há um novo estudo sobre esta temática acabado de chegar à minha mesa de trabalho e diz que médicos britânicos concluíram que os gases humanos contêm sulfureto de hidrogénio. Em doses grandes, o sulfureto de hidrogénio pode ser tóxico, mas nas doses contidas em que é servido pelos seres humanos, é das coisas mais salutares que podemos inalar. Ok? De acordo com os médicos da Universidade de Exeter, inalar gás humano pode prevenir cancro, demência, AVCs e ataques cardíacos. Tudo. Basicamente tudo. Mas a indústria farmacêutica prepara-se para produzir medicamentos contendo sulfureto de hidrogénio retirado de gases humanos. Pode estar aqui uma maneira de fazer dinheiro sem grande esforço. Eu de bom grado contribuo para o progresso da medicina. Arranjem-me um gabinete numa fábrica, um funil e um frasco, paguem-me um bom ordenado, eu trato do assunto. Isto é uma notícia extraordinária que não está a ter a devida exposição. Como é que passaria para o frasco? Diz-me lá. Pelo funil, ele pediu um funil. Claro. Sim. Ou seja, bem, ele teria que... Está bem, ok. Sim. Mas em termos práticos. Tu introduzes o funil no frasco. Sim. A parte mais, em cima do funil. a parte mais larga, exato. Claro. Para, não é? A parte mais larga. Para apoiar realmente. Ok. Metes uma etiqueta no frasco com o teu nome. Sim. Isso é Tiras o importante funil. para distinguir depois, não é? Claro, claro que sim. O que tens é que depois ser muito rápido a tirar o funil e a fechar o frasco. Para que não haja. Claro. Para cima, Sim. como é que sobe? É isso. Aprendam comigo, eu não duro sempre. Entretanto, já vi o vídeo de Mike Tyson. Deixa-me só dizer que o que eu mais gosto nisto é hashtag que ele põe, que é apenas I'm too old for this shit. Título deste episódio: Nudez, velhinhos e esse magnífico símbolo da liberdade, um bolo. Na Coreia anda tudo louco com uma coisa chamada Chocopai. Aquilo é fabricado na Coreia do Sul. Estamos a falar de uma guloseima, um bolo, uma coisa feita com biscoito, chocolate e marshmallow. Opa! Bem gostoso. Por alguma razão aconteceu um milagre. O Chocopai passou a fronteira e começou a ser vendido na Coreia do Norte. E as pessoas foram à loucura na Coreia do Norte com o Chocopai. E como tudo o que leva pessoas à loucura, e que não seja o grande líder, o Chocopai foi proibido na Coreia do Norte. Não deixou ainda assim de entrar no país ilegalmente, a um ponto em que, clandestinamente, o Chocopai era usado como moeda em muitas transações obscuras. É sério? Tão bom. Isto é fabuloso. Eu lembro-me dos meus pais falarem na vida no antigo regime, de livros e discos proibidos chegarem às mãos das pessoas por portas e travessas, livros e discos que abriam os olhos das pessoas para a falta de sentido da ditadura. Na Coreia do Norte, aparentemente eles ficaram assim, só que em vez de livros e discos é com um bolo. É com o Chocopai.
Mas pronto, a guloseima foi proibida. As pessoas que forem apanhadas a comer ou a vender aquilo nem sabem no sarilho em que se estão a meter. Eu imagino alguém a dizer: tu sabes que comer isso faz mal. E a outra pessoa: eu sei, engorda, não é? Não, isso mata mesmo. Por fuzilamento. Bom, eu não sei se chega a este ponto, mas sei que quem for apanhado na Coreia do Norte com este bolo está metido num sarilho. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que um grupo de ativistas na Coreia do Sul, com pena do pessoal da Coreia do Norte, que está, para usar uma palavra muito comum nas Coreias, que está algado com saudades dos bolos, eles decidiram então encher uns balões de hélio, uns balões compridos com chocopais lá dentro, e enviá-los pelo ar até ao outro lado da fronteira. Ao todo, espalhados por vários balões, foram enviados pelo ar para os irmãos norte-coreanos 350 quilos de chocopais. Bolas! Isto é bonito. Nunca um produto de pastelaria foi tão simbólico, tão poético. Simbólico ou não, esta história deu-me uma fome do caraças. E deu-me uma tremenda vontade de provar isto. Chocopai. Pá, isto de facto é uma combinação imoral de ingredientes: biscoito, chocolate e marshmallow. Já podemos fazer em casa? É pá, sim. Pá, caramba. Mas eles não dizem a receita, pois não? Não. Mas agora que penso nisso, esta suposta ação humanitária de enviar os bolos para o outro lado da fronteira, isto pode ser um plano para acabar com a Coreia do Norte. Vamos dar cabo deles, aumentando-lhes drasticamente o colesterol. E agora, da série Coisas Giras que Acontecem a Pessoas de Idade. É uma série sempre interessante, não é? Temos esta história que chega da Áustria. Temos então um senhor de 83 anos de Knittelfeld. O homem precisava de ajuda em casa e contratou 2 voluptuosas empregadas de limpeza romenas. Chega ao primeiro dia de trabalho delas, na casa do senhor. A meio da tarde, uma das empregadas de limpeza romenas, uma jovem, 23 anos de idade, vai ter com o patrão, com o senhor de 83 anos, e sem explicações, sem comentários, sem apresentações, decide presenteá-lo com uma dança sensual, que inclui o topless. Okay. Isto é um extra fantástico, que não acontece com todas as mulheres a dias. Não acontece. E ainda bem, porque nem todas funcionariam ao nível da dança sensual. A Rosina, em casa da minha avó, nunca me fez isso. Pronto. Tens pena? Ou não? Não é melhor nem por aí, não é? Não. Pois. Não dar ideias à senhora. Neste caso, há que dizer que o senhor ficou encantado com aquela surpresa. Será que ela usou a esfregona como varão? Não. Que ela estava a limpar a casa. Bom, o show erótico foi um êxito. Agora, problema: enquanto a jovem fazia este bonito número, a colega, com a ajuda de um comparsa que entretanto entrou lá em casa, mas o senhor idoso não deu por isso. Um comparsa? Um compasso. Nada se faz com a ajuda de um compasso, a não ser círculos. E mesmo assim, hoje em dia, não sei se as pessoas ainda usam isso. Assim, mas como arma descritiva. Como arma letal, aquilo era aquele espigão do compasso. Quantas vezes me piquei naquilo. Assustador. Mas enquanto uma das jovens fazia o show erótico para o dono da casa, a outra e o comparsa raparam a casa no que diz respeito a coisas de valor. Caramba, um senhor solitário de 83 anos, ponham-lhe uma jovem de 23 a fazer danças sensuais à frente em topless. A partir daí, um comparsa que vá lá à casa para roubar nem precisa disfarçar muito a entrada. Claro. Até pode tocar a campainha e dizer boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como é que estás aqui? Tudo bem? Venho aqui assaltar-lhe a casa. Tudo bem. Muito bem, meu filho. Não me leve-se aqui a mamalhuda. Essa é a grande frase da manhã. Bom, foi basicamente isto que aconteceu. Quando a dança sensual acabou, o homem tinha ficado sem uma quantidade alarmante de dinheiro e de coisas de valor. Se eu fosse ele, 83 anos de idade, vida monótona e solitária, eu olhava para essas perdas no fundo como um pagamento por um espetáculo bem montado. Levem lá então. Foi bom. Teve entretenimento. Foi bom, gostei. Sim. Vai lá. Pronto. Será que ela fez uma lap dance? Ou será que ele disse: menina, lap dance não, porque ainda me manda abaixo a anca, que não está famosa. Isto ainda desencaixa. Há que dizer que, com uma rapidez extraordinária, a polícia prendeu este bando e o senhor conseguiu recuperar todos os seus bens. Conseguiu? Win-win. Win-win para ele. Não ficou sem nada e viu um grande show. Agora, os outros é que, coitados, não. Estão presos. Mas hoje, sozinho, ele suspira com saudades. Há que dizer também que este não foi um caso isolado. Ele não foi o único a olhar no céu. A investigação da polícia concluiu que este grupo limpou variadíssimas casas ali na zona, sempre com este número da dança sensual em topless. Enfim, isto no fundo está ali entre a onda de crime e a digressão. Andaram a fazer espetáculo. Isto é um espetáculo do cacete. Olha, mas lá está. A empregada de casa da minha avó nunca fez isso. Pois é. A Rosinda sempre foi muito atinadinha. Rosinda, olha que o Vasco está interessado em ver como é que é. Sabes que ela já tem 70 e muitos anos. A idade é um estado de espírito.
Não, também é peles flácidas. Também é. Título deste episódio: Especial Neil Diamond. Finalmente. Só para avisar, se eu mencionar Sweet Caroline, eu vou fazer fã. Está bem? Pronto. Ok, esta é sem dúvida a minha história Ainda não, preferida dos últimos tempos. E porquê? Porque graças a ela posso fazer uma das minhas coisas prediletas: passar Neil Diamond na rádio. Queres que seja já? É já. Uma super banda. Tom Petty, George Bob Harrison. Dylan, sim, o Jeff Lynne, vários. E entraram ali numa fase de música retro ao piquenique. E ela pensou: olha, eu quero agir agora, era um bocadito de Neil Diamond. E ela fez o que se faz hoje em dia. Foi à loja iTunes, comprou um best-of do Neil Diamond e ouviram o Neil Diamond. E foi divertidíssimo. E pronto, e podia ter acabado aí, mas não acabou. E por isso eu peço-te outra canção de Neil Diamond já a seguir. Onde é que esta história tão super interessante dá para o torto? Precisamente umas semanas depois. Ela já está na sua casinha em Inglaterra, em Warwickshire, e recebe a conta do telemóvel. Ui. E constata que tem de pagar mais de 3.100 euros por transferência de dados internacional. São coisas que acontecem quando se usa a internet da África do Sul através de um telemóvel inglês para comprar um disco. Portanto, a senhora, para além dos 10 euros que lhe custou o disco na loja iTunes, ainda pagou mais 3.100 por estar a usar transferência de dados no estrangeiro. Agora, a senhora diz que nem sequer é grande fã do Neil Diamond. Não só isso, como ela, em Inglaterra, dentro do carro, tinha precisamente aquele best-of do popular artista em CD. Mas é esta a magia de Neil Diamond. A capacidade que ele tem, sem esforço, de, por ele, pessoas que nem sequer são fãs dele, conduzirem-se a si mesmas à falência. E também eu tenho a minha história pessoal com Neil Diamond. Tens? Eu não conheço o artista pessoalmente, mas descobri uma tabacaria em Lisboa cujo dono era incrivelmente parecido com Neil Diamond. E eu ia lá várias vezes, sem na verdade ter necessidade nenhuma de ir lá. Ia só fingir que ia ver as manchetes dos jornais, quando na verdade me ia banhar na incrível luz de Neil Diamond. Mesmo não sendo o verdadeiro. Não, Como é que ele se era o chamava? Sr. António. António Diamond. Sim. Agora o homem era que mesmo interessa António é que Diamante. António Diamante. Eu cheguei ao ponto de levar amigos à tabacaria. Só para. Mas Neil Diamond não se cala. Não. Bom, Era eu o cheguei ao António da ponto tabacaria, de- não era o Neil, sabes disso? Sim, sim. Mas eu levava amigos à tabacaria do Sr. António só para eles verem o senhor. E para todos sentirmos que podíamos comprar pastilhas ao imortal criador de I Am I Said, ou de Love on the Rocks, ou mesmo de Xiló. Xiló. Ele tem uma música chamada assim. Xiló. Tem. Canta ao telefone, é o xilofone. Eu adoro esta. Epá, eu adoro esta. Eu ouço esta música e lágrimas escorrem instantaneamente. O Sr. Neil Diamond também fez a banda sonora desse grande filme que é o Fernão Cabelo Gaivota. É verdade. Jonathan Livingston Seagull. Sim. Que eu fui obrigado a ver pelos meus pais. Mas E como é a maior seca! amarraram-te à cadeira para Epá, ver. a história de uma gaivota, come on! Não, isso também, no Nemo também há gaivotas. Pá, eu acho que nunca é demais filmes com gaivotas. My sad. Pá, isto é incrível. Isto é incrível, pá. Uma gaivota que gosta de outra gaivota é uma gaivota. E assim termina. aplaudir. Assim Não? termina esta edição É aplaudir. Uma gaivota? do Homem que Mordeu o Cão. Não? É de facto uma rubrica e é uma oferta Montepio, soluções para empresas. E Homes Place, o seu verão começa aqui. Escolha o seu pack e comece. Se forem duas gaivotas machos, se forem gaivotas fêmea, obviamente são lesbivotas. Também são gays. Também são, mas era são só gays. para ser estúpido. Estava só agora a ser estúpido. Mas lesbivotas também. O cão. Título deste episódio: regar as plantas, mostrar os seios.
Já não tem nada a ver com a apanha da roupa e as tarefas domésticas. Mas espera Não, aí. mas continua ainda. Vives assim tão Continua perto de ainda. mim? Olha, Isto é mentira, nunca aconteceu. eu por acaso esqueci-me de dizer que era bom teres aí os enormes seios a jeito, Pedro Ribeiro. É uma frase que eu não esperava ouvir de ti. Isto é uma última hora para começar, porque anda um grande sururu. Eu sou agora que soube desta notícia, mas anda um grande sururu a propósito da senhora de 64 anos de Ferreira do Zézer, que foi convocada para ir à tropa. Tão bom. E eu não sei se estou sozinho nisto. Eu vi uma foto da senhora, vem no DN. Ela tem 64 anos, mas tem bom corpinho para defender o país. Mas a senhora diz que vai apresentar-se, pá, maravilhoso, tem Vai. sentido de Se não humor. for, leva multa. Tem sentido de humor. É Não, verdade, maravilhoso. eu acho que isto é Ai, dos ótimo. melhores elogios que se podem fazer a uma senhora de 64 anos, que ela ainda tem arcabouços para o combate. Diz a notícia que, se ela não comparecer à chamada, lá está, arrisca-se a pagar uma coima entre os 250 e os 1.247 euros. Quer dizer, também podemos estar perante uma nova e imaginativa maneira que o Estado encontrou para sacar mais dinheiro às pessoas. Eu consigo obrigar. Estou a imaginar o brainstorm no Conselho de Ministros. Então, e se fizéssemos com que as idosas fossem à tropa, ou então têm de pagar. Bom, podia tudo ter ficado dito sobre os meus dramas de estar sozinho em casa por estes dias. Eu recordo que fiquei a trabalhar por cá enquanto a minha família foi para fora, não só a família como a empregada, mas faltava um desabafo. Outra coisa que a minha mulher me disse antes de partir foi: não te esqueças de regar as plantas. E por acaso sobre isto houve conselhos válidos ontem no Facebook. Houve uma ouvinte nossa que disse: atenção, não reguem demais as plantas, porque matei uma orquídea. Disse ela que tinha afogado uma orquídea. Orquídea afogada. Esse é um filme erótico dos anos 80. Orquidicídio, sim. Mas isto pareceu-me aceitável, ela ter dito não te esqueças de regar as plantas, até eu me aperceber da quantidade insana de plantas que nós temos em casa. Eu nunca me apercebi, talvez porque não seja eu a regá-las normalmente, lá está. Então é preciso ficar sozinho em casa para perceber que vivo numa pequena Amazónia. E há plantas belíssimas e com presença, mas constato agora, ao ver aparecer vasos atrás de vasos atrás de vasos em recantos variados da casa, que há outras plantas metidas em sítios que, para estarem lá ou não, coitadas. Se as plantas da minha casa fossem um elenco de um filme, essas pobres desgraçadas eram as figurantes, a ocupar espaço, dando o seu melhor, à espera do momento em que têm a sua grande oportunidade. No caso das plantas, penso que seja irem para o hall de entrada ou para a sala de estar. Oportunidade essa que pode nunca chegar. São muitas plantas. Cuidado, Sim. atenção, por sempre, não podes pôr plantas onde o sol não brilha. Não, mas onde o sol não brilha, Vasco. Essas palavras incríveis. Isso é calão, sabes? Onde o sol não brilha. Eu não vou para plantas nunca onde o sol não brilha. Mas há plantas que não se dão com a luz direta, atenção. É verdade. Sim, só em diferido. sim. E há. Gravam a luz para ver depois. Mas sabem que há um. Eu estava tão louco a regar plantas ontem que reguei umas plantas de Plástico. E elas agradeceram, finalmente alguém pensou nelas. Não creio que vão crescer. E depois Voltadas ao ostracismo. ainda há a questão da areia da gata. Quando nós decidimos ter uma gata, ficou estabelecido que iria ser eu a tratar da casa de banho da Sim, gata. mas essa areia é ela que rega, não é? Este é outro capítulo. É uma caixa repleta de uma areia granulada onde a gata vai, respeitosa e asseadamente, fazer as suas necessidades. Acontece que acaba por ser sempre a minha mulher não a limpar. Eu sou o incumbido dessa missão e eu não me esquivo a ela, mas acaba por ser sempre a Ana a lembrar-me de eu limpar. Nós somos um casal que se ama. Eu penso que no primeiro lugar do top de frases que são ditas na nossa casa está eu amo-te, mas imediatamente no número 2 na tabela a frase já limpaste a areia à gata. E eu limpo, mas passa-me sempre ter a iniciativa de o fazer. Tem sempre que ser a Ana a dizer já limpaste a areia à gata. Mas agora estás sozinho, tens de tomar essa iniciativa, Bom, não? ontem, entre o arrumar da roupa e o regar das plantas e o meu trabalho habitual, eu fiz uma coisa que passo o ano a evitar que aconteça. Eu ontem recorri à ajuda da minha cadela Flor. Ora bem, todos os dias do ano nós passamos o tempo a gritar com a Flor, que tem a mania de ir à caixa da gata degustar os dejetos da bichana, como se aquilo fosse uma bandeja com croquetes. Todos os dias nós passamos o tempo todo a gritar: Flor, não vai, nem pensar. Que imagem. É uma porcaria, mas é uma coisa habitual nos cães. A verdade é que a digestão dos gatos faz com que o aroma do seu cocó não seja muito diferente do da comida antes de ser digerida. E as cadelas acham aquilo o máximo. É uma enorme bandeja de snacks. Que mais se pode desejar. E ontem, pela primeira vez, no meio do caos de tudo o que há para fazer, eu tenho de assumir, eu disse à minha cadela Flor: vai comer os panadinhos de salmão, vai.
E ela não queria acreditar. Epá, trata-se de um cão, mas eu juro-vos que eu vislumbrei naquele focinho uma expressão de estás a gozar. E foi, e limpou. Diz-me só uma coisa, Bom. depois de comer esses snacks, a tua cadela tem manifestações de carinho para contigo ou não? Tem, mas eu fujo. Eu nessa altura fujo. Sim. Aliás, eu tenho que passar a fugir mais da minha cadela, porque ontem fomos passear e estava um ratito morto e. Epá, eu acho que ela lambe-me demais, tendo em conta a quantidade de porcarias que ela come. Bom, isto é Não uma tens rubrica. esquecido de dar comida normal à cadela, Não. Bom, Ela nem grão. pronto. Ela quando viu o ratito morto não quis comer, ela quis brincar. Ela agora com só ele. gosta dos snacks. Sim. Isto é uma rubrica de notícias bizarras. Hoje usei-a para pertinentes desabafos, mas há aqui uma notícia que chegou à minha mesa de trabalho. Tem o seu quê? Trata-se de uma notícia sobre. Já não tínhamos uma dessas há muito tempo. Uma médica em Martinsburg, nos Estados Unidos, perdeu a licença para exercer medicina. A doutora, 44 anos de idade, deu um pontapé na ética médica e, de acordo com a notícia, e passo a citar, expôs diversas vezes os aumentados com prótese de silicone a funcionários e pacientes da clínica onde trabalhava. Qual a morada? Eu gosto de notícias que descrevem com seriedade situações impossíveis de descrever com seriedade. Reparem nisto. Passo a citar O outra nosso vez. médico trabalha aqui, não faz isso. Não faz isso. Não faz. Pois não, pois O não. doutor António Oeiras não faz isso. Agora vem a caminho da rádio e pensa, tu queres ver? Tem que mudar. Diz aqui a notícia: segundo a denúncia, uma das médicas foi forçada a pôr a cabeça entre os. Enquanto Tracy, é este o nome da médica, enquanto Tracy os chocalhava num movimento conhecido como motorboat. Sim. E parece que ela convidava também. Tudo tem nome. Sim. Sim, já Been conhecia, there. já conhecia. Parece que ela convidava também os delegados de propaganda médica a avaliar com as mãos a qualidade do silicone. Mas será que nesta clínica tudo parece girar em torno desta senhora e dos seus. Eu estou a imaginar um pobre diabo, chega lá, doutora, dói-me muito a garganta já há vários dias. E ela, certo, o senhor vai tomar isto que eu lhe vou aqui receitar 2 vezes por Motorboat dia 3 vezes por dia. e vai ainda pôr as suas mãos nos meus seios. Maravilha. Acho que faz pés das gargantas, sabes? Acho que faz bem tudo. Sim. Pé torcido. Tenho um pé torcido, doutora. Muito bem, então o senhor vai pôr esta pomada e vai pôr uma mão aqui no seio direito. Não há médicos assim, cara. Eu estou muito mal. Título deste episódio: um indivíduo vai para baixo e as verdades vêm para cima. Foi poético, não é? Teve assim um certo ritmo. Eu hoje sinto o ritmo dentro do meu corpo. Hoje é sempre. Coitado do Rita. O homem que mordeu. Está ali apertado. Quer sair desesperadamente. Bom, ora, aqui está uma situação gira, enviada para o Facebook do Homem que Mordeu o Cão pelo nosso ouvinte Olímpio Alexandre. É incrível quando é preciso uma pessoa morrer para que finalmente se descubram os segredos dela. E melhor ainda, para que se descubram sem grande dificuldade nem esforço. Os segredos simplesmente aparecem servidos de bandeja e são material puxadote. Eu quero dizer que um dia que eu morra, não tenho segredos. A única coisa que eu quero dizer neste momento é que, se na altura do meu falecimento eu estiver, por acaso, a usar cuecas de senhora, se quando me tirarem as calças, não é, na morgue, descobrirem que eu estou a usar essas cuecas de senhora, foi alguém mal intencionado que me as vestiu sem eu dar por isso. Não são minhas, ok? É isso que eu quero que vocês digam, certo? Certo. As cuecas de senhora não eram dele, foi alguém que lhe pôs isso. Vamos mesmo pôr isso na tua lápide. Malvados. As cuecas não eram dele. Rest in peace, as cuecas não eram dele. O protagonista desta notícia não é que não sejam confortáveis. São levezinhas. O protagonista desta notícia é um senhor argentino que está morto. As mulheres e os filhos de Guilhermo puseram no início desta semana o anúncio do falecimento do senhor na secção de necrologia de um jornal de Buenos Aires. Um anúncio bonito e pungente que dizia qualquer coisa como: tua esposa Graciela e teus filhos Pablo e Maria Laura despedem-se com dor. O típico e digno e solene anúncio familiar sobre o falecimento de um ente querido. Não há aqui nada de invulgar. O problema é que, não só na mesma
mesma página de necrologia do mesmo jornal, como ainda por cima exatamente a seguir, por baixo do anúncio da esposa Graciela, estava um outro anúncio de tributo ao falecido Guilhermo, com um texto ligeiramente diferente, e este outro anúncio dizia: meu gordinho querido, meu Guilherme, obrigado por estes 5 anos de felicidade. Teu amor para sempre, Susana. E foi assim que, dias depois da sua morte, o mundo ficou a saber que Guilhermo tinha desde há 5 anos uma vida dupla. Numa casa tinha a família, na outra casa tinha a amante. A parte mais incrível é que nem a própria amante Susana sabia da existência de uma família. Tanto Graciela como Susana ficaram a saber da existência uma da outra. A amante não sabia que era amante. Não sabia que era amante. E houve alguém que trocou o dia e, portanto, no dia seguinte, no jornal, havia mais alguém também com um anúncio. Isso era lindo, isso teria sido lindo. Mas elas ficaram Só a saber da existência uma da António, outra. o dia seguinte era um António. É isso. Guilhermo, teu António. Graciela e Susana ficaram a saber da existência uma da outra pelos 2 anúncios cuidadosamente colocados um por cima do outro, no mesmo dia, na mesma página, na mesma secção de necrologia do mesmo jornal. Eu dava tudo para saber como foi depois o funeral, como é que foram os discursos fúnebres. Estamos aqui hoje reunidos para celebrar a vida deste bandalho. Mas é incrível porque, ao mesmo tempo, há que reconhecer a arte deste homem. Durante 5 anos, ninguém percebeu que ele tinha uma vida dupla. E eu há muitos anos lembro-me que um amigo meu estava a atravessar um momento louco em que tinha uma namorada desde sempre e ao mesmo tempo estava a namorar com uma rapariga que tinha conhecido há pouco tempo. E nós, os amigos dele, andávamos a chegá-lo continuamente para ele parar com aquilo. Não era parar a relação com a nova namorada, era a ter o par de testículos, para dizer a verdade antiga, porque assim ele estava a ser uma besta. E a lógica com que ele nos respondia era incrível. Ele dizia: não, mas reparem, o facto de eu andar com mais do que uma, na verdade, significa que eu estou a ser tão boa pessoa que faço felizes não uma, mas 2 mulheres. Ai, que bela justificação. E ele estava a falar a sério, eu nunca mais me esqueci disto, esta Madre Teresa das relações. O que é que ele diria se as mulheres tentassem fazer feliz mais alguém que não ele? É isso, é isso. Aí mudava a coisa. A maneira como ele geria a vida dupla tinha também a sua arte, porque ele, quando queria muito sair com uma delas, o que fazia era telefonar à outra e, por uma razão de nada, arranjava uma discussão do género: que raio de pergunta é essa? Tudo bem? É só isso que tens para perguntar? Só 2 palavras? Tudo e bem? Não mereço mais do que isso? E ela do outro lado estava: depois o telefonema ainda agora começou. É normal a perguntar se está tudo bem. Ele: não, está tudo mal. Pumba, rapidíssimo. E é claro que a discussão terminava com ele a dizer: não contes comigo que esta noite não vou aí. Desligava o telefone à bruta e dizia assim: já posso sair com a outra. Dá a ideia que sei de quem é que estás a falar. Pois sabes, mas não vamos agora estar aqui a dizer. Bom, eu acho que este é o único caso em que ninguém suspeita que, quando eu digo um amigo, possa estar a falar de mim próprio. Não, porque, pronto, lá está. Já era muito difícil encontrar uma namorada. Não, ambos conhecemos a pessoa em causa. Pois. A mim já era difícil arranjar uma mais 2 bolas. Enfim, coisas que acontecem. É isso. Já agora deixa-me só dizer que o livro novo do Homem que Mordeu o Cão, é um sucesso retumbante. Cujo título eu não sei dizer o título do novo. Fui eu que inventei o título. Tem muitas palavras. Vamos só chamar-lhe O Novo Livro do Homem que Mordeu o Cão, certo? Okay. Já está à venda em lojas como a Fnac.pt e a WUC.pt. Na Fnac ganham uma t-shirt super sexy. Eu ontem andei nu pela casa com a t-shirt só. Tinha que ser. E passei pelo Achas espelho. bem ter feito isso à t-shirt? Não, eu passei pelo espelho e disse: oi. É assim que tu cumprimentas a tua imagem nu. Foi. Sim, parecias um pirata gay. Parecia um pirata gay. E na WUC. Hi, mate. É o que eu faço quando me vejo no espelho. Saio do banho. E na WUC ganham uma ilustração e ganham uma agenda da caderneta de cromos. Eles ainda têm lá agendas da caderneta de cromos. É incrível. Não se percebe. Foi um retumbante sucesso. A agenda, é? Não. Imprimiu-se, foi muitas. Foram milhões que foram impressos. Mas é que o ano já passou. Já ninguém compra. Olha, Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place. Dizem que É daquelas agendas que dá para qualquer ano. Boa. Está bem. Vamos pensar que foram impressos tipo 3 milhões de agendas e que Ok. vendemos 2 e ainda Olha, sobra 1 milhão. Pronto, é muito boa. Sim. Vendemos 2 milhões daquilo. Vamos pensar nisso. Vendemos 2 milhões. Sobre o livro do cão, devo dizer que está a correr muito bem e agradeço a todas as pessoas que já o reservaram. Às cegas, nem sequer puderam apalpar nem ver o livro. Simplesmente Confio em ti. acreditaram que aquilo vai ser bom, coitadas. O Vasco é o O Vasco nas últimas semanas. Sim, nas últimas semanas está no contra com o Nuno. Eu já estou habituado e mesmo assim não consigo deixar de gostar dele. Para mim, uma
e das mais hilariantes cenas do clássico filme de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. É também a cena preferida de Pedro Ribeiro, porque já falámos desta cena várias vezes, desde que vimos o filme em 94, que é aquela cena maravilhosa, negra e cómica, em que o John Travolta mata acidentalmente um tipo com quem está a conversar num carro. Estupidamente, ele está a conversar num carro enquanto segura a pistola, mas é de notar que ele não está a segurar a pistola de forma ameaçadora. Não, é um acidente. É um acidente. Está a pegar a E pistola. vocês lembram-se qual é que é o motivo da conversa? Eu estava a tentar lembrar-me, pá, eu já vi tantas vezes o Ora filme. bem, é depois da cena em que Travolta e Mas é Samuel uma conversa, Jackson. é daquelas conversas a Tarantino sobre Mas sobre porquê? nada. Porquê? Porque é depois de eles estarem na casa com os miúdos. Sim. E eles acham que já deram cabo toda a gente e aparece um deles com a pistola e começa aos tiros. E não há um tiro que acerte neles. Então Samuel Jackson decide que está na altura de se reformar, porque ele diz que aquilo foi uma divine intervention. Claro. Que foi Deus que desviou as balas. E Travolta, que está a falar com ele e dizer, pá, não foi nada disso, eles têm apenas má pontaria. Olha para trás e diz, what do you think? Do you really think God came down here? Freaking out on us. I'm telling Marcellus today. I'm through. Well, why don't you tell him at the same Ele está a time? assistir, não é? Don't worry, I will. Yeah, and I bet you $10,000 he laughs his ass I off. don't give a damn if he does. Marvin, é o nome dele. É. What do you think, Marvin? All this? Agora, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped it? Oh, man. Esta é das melhores cenas de sempre. eu gosto da reação dele. Oh God, I shot Marvin on the face. Porque ele vira-se. Ele vira-se e está assim todo debruçado, todo sorridente do banco de trás e tem a pistola pousada no banco. Sim. E passa por uma bomba. E rebenta e Depois passa por tem uma que lavar bomba. o carro todo. Claro. Que é quando chamam depois Harvey Keitel. Que é o The Wolf, não é? O senhor que limpa as situações. Bom, Está sempre familiar. Angry like the wolf. pois bem, Boa. o que aconteceu há uns dias em Joanesburgo, na África do Sul, não anda longe disto. Basicamente, dois bandidos violentos entram numa loja, armas em punho. Isto é um assalto! De repente, e sem nada que faça prever, pam! Um tiro. Basicamente, um deles matou o outro sem querer. Pá, sério, estou-me a rir, Instantâneo. Eles acabaram de chegar à loja, um deles mata o outro sem querer e foge. E acabou o assalto ali. Pronto. Coisas que acontecem. mas ladrão que rouba ladrão. Claro. E agora, novas carreiras de sucesso. Na China surgiu uma nova profissão e está a dar dinheiro. Antes de mais, porquê é que surge esta nova profissão? Porque, segundo estudos e sondagens recentes, o que se passa é que na China o nível de traição conjugal está a atingir números alarmantes. E a ideia que eu tenho é que tudo na China atinge números alarmantes comparando com outros países, porque na China há muita gente. É isso. Qualquer número, há muito de tudo. É pá, claro, qualquer número que surja sobre coisas que as pessoas fazem será sempre alarmante comparado connosco, por exemplo. Mas pronto, parece que uma das grandes tendências da atualidade na China é traições em casamentos, homens traindo as suas mulheres com amantes. Estás em casamentos, portanto, as pessoas estão-se a casar e já estão a trair umas às outras. Já, logo de imediato. E então, isto leva-nos a esta profissão notável e, ao que parece, próspera. Estamos a falar da profissão de desencorajador de amantes. Ou seja, temos aqui profissionais cujo emprego consiste em irem ter com as amantes de maridos infiéis e de as tentarem convencer a sair de cena de modo a não estragarem o casamento às pessoas. Portanto, eles falam com as amantes, não é com Não os é com os maridos. maridos. Pensei que fosse com o casal, sim, ou Quando eu desencorajar, pensava que iam ter com os maridos. Não. Vão ter com as amantes e dizem: não faça isso. Não faça isso. Saia. Mas era engraçado falar com os maridos. Ela não é assim grande coisa. Não faças isso. Mas isto ao mesmo tempo soa meio sinistro e gangster, mas parece que não há qualquer violência metida ao barulho. Estas pessoas são pagas, no fundo, para irem ter com as amantes e estarem ali de volta delas. Vá lá. Saia de cena. Vá lá. Eles têm um casamento bonito. Olha, quem é que lhes paga, sabes? Ou seja, Faz ideia. É a mulher isso traída? ou são o quê? amigos, não é capaz, eu amigos, penso que é a mulher sim. traída. Porque isto é tudo muito mulher às claras. traída. Isto é tudo muito às claras, não é? É como em algumas zonas do. A mulher vai pagar. É como é. Pá, sério. Quer dizer, Mulher traída. A mulher traída pensa: ó senhor, vá falar com a amante do meu marido para ela deslargar. Onde é que está a boa? Mas é Onde é demais. que está a boa e velha mulher traída que vai ter com a amante e ameaça a amante? E dá-lhe uma chapada. Ouve lá, sabes quem é que eu sou? Claro, logo com o chinelo. Com um São chapado. muitos na China, Vasco, eles não podem dar-se esses. É isso, Não. é isso. Parece que estes profissionais são pessoas ótimas para chegar e depois recebem quantias de perto de 40 mil euros por caso.
40 mil caso haja sucesso, acho eu. Eles têm de cobrar menos se não conseguirem, não é? Aí se calhar pagam só as horas que eles andaram a chegar. Chegar é uma arte e possivelmente eles conseguem sucesso porque vencem as pessoas por cansaço. Mas é isto, desencorajadores de amantes reconstruindo casamentos desde este ano. Eu gostava de terminar com uma muito rápida. Na América, um banco depositou na conta de um insuspeito cliente a quantia de 6 mil milhões de dólares. Foi engano. Mas durante algumas horas houve um homem que se foi ao multibanco, deve ter colapsado. Pessoal, imaginem-se a ir ao multibanco. Deixa-me cá ver o saldo. 6 mil milhões de euros. Eu nem sei bem, assim de imediato, quantos zeros é que isto envolve. Eu nem sei se os talões de multibanco têm espaço para tantos zeros. O que eu sei é que houve um senhor que durante umas horas teve 6 mil milhões na conta. Se isto me acontecesse, eu desatava instantaneamente a gastar em tudo do bom e do melhor. E quando aparecesse alguém do banco a dizer foi um erro nosso, eu responderia: não sei, agora não sei de nada. Agora já comprei um Space Shuttle, não sei de nada. Tu compravas um Space Shuttle. Era o que eu ia de imediato comprar. Dá muito jeito. Depois tom de voz. Nós temos um colega que diz que ganhasse €1 comprava logo um trator. Pronto. Não, um Space Shuttle. Space Shuttle para de vez em quando ir uns fins de semana à Lua. Claro. Com a minha família. Que é muito bom, muito aprazível. É animado. É um sítio. Tanta coisa para se fazer. É ótimo para saltar. É ótimo para saltar. Era só Sim, a água também é quentinha, as praias são paradisíacas. Não, saltas em câmara lenta. Então é um trampolim. Para mim é o suficiente. Seja um trampolim ou coisas insufláveis. Em trampolim não saltas em câmara lenta. Eu não salto em câmara lenta em lado nenhum devido ao meu peso. Hão de me ver a cair. Um Space Shuttle. Tá bom. Acho que o método não sei de nada funciona com os bancos. Experimenta. Experimenta e depois diz-nos. Ok. Tá bem?